Olá, pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Dependendo da hora aí que vocês possam estar vendo esse vídeo. Estamos aqui dando continuidade ao nosso curso de nivelamento em matemática, certo? Hoje, dando continuidade, falando um pouco sobre porcentagem, né? Um assunto que ele é de extrema recorrência e aplicabilidade, né? Tendo em vista que porcentagem você utiliza para tanto num contexto financeiro, como num contexto comercial, num contexto, enfim, dos mais diversos contextos. Portanto, compreender, ter uma noção do que é e de como se aplica a porcentagem é algo de extrema necessidade, né, para qualquer pessoa, eu diria. Então, para qualquer estudante nem se discute, certo? Então, nosso intuito hoje é poder esclarecer. Entendam, novamente, repito, o nosso curso é de nivelamento, portanto, a ideia é que a gente comece com a base destes conceitos, certo? Então, irei passar o conceito, irei tentar passar para vocês uma compreensão mais prática de como compreender o que é a porcentagem, né? E daí a gente ir para alguns exemplos práticos, tá certo? Então, vamos nós. Passando aqui para a nossa tela, né? Para a nossa tela de aula, eu já deixei aqui exposto uma definição formal de porcentagem, uma definição geral, vamos dizer assim. Diz assim, a porcentagem ou percentagem, né, como queira descrever, representa uma razão cujo denominador é igual a 100 e indica uma comparação de uma parte com o todo. O símbolo de porcentagem vocês devem conhecer bem, né? É esse símbolo aqui. Ele é usado para designar porcentagem. Um valor em porcentagem pode ser expresso na forma de fração centesimal, denominada igual a 100, ou como um número decimal. Portanto, gente, compreendam o seguinte: toda vez que eu utilizo aquele símbolo de porcentagem para me representar algo, eu estou fazendo uma comparação. Então, entendam que uma porcentagem ela é sempre uma comparação de um todo. Então, quando eu falo em 30% de alguma coisa, eu estou dizendo que a cada porção de 100, a cada conjunto de 100, eu tenho 30. Certo? Então, se eu lhe digo, olha, eu lhe dou um determinado produto para você vender e lhe dou 30% desse produto. Significa dizer que a cada 100 daquele produto, 30 é seu, certo? A cada 100 daquele produto, 30 é seu. Então, a ideia de porcentagem, ela é mais ou menos essa. Na prática, a gente poderia imaginar o seguinte. Se eu falo aqui em... Vou usar o exemplo que eu acabei de citar, né? O 30%, por exemplo. Então, se eu tenho aqui uma coisa... 30% de 400, por exemplo. 30% de... Deixa eu escrever para letra de forma aqui. 30% de 400. Vou botar R$ 400 para a gente usar uma relação monetária, mas depois eu vou usar uns exemplos práticos e vocês vão perceber que dá para ser aplicado muito no contexto de vocês, né? Na área da saúde, para a porcentagem de uma determinada substância, enfim, nós vamos já para alguns exemplos práticos relacionados a isso. Mas vamos lá, 30% de 400. Concorda comigo que R$ 400 ele é 4 vezes o R$ 100. Deixa eu pedir o auxílio aqui de um recurso de desenho, né? Fica melhor para fazer esta comparação, certo? Então, vou pegar aqui 4 caixinhas dessa para me representar cada uma dessas coisas, tudo bem? Vou duplicar essa e vou duplicar essa. Pronto. Eu tenho aqui 400 diluído em 4 partes, né? Cada partezinha dessa corresponde a 100. 100, 100. Isso é para que vocês entendam, né? Para que vocês entendam o contexto de porcentagem. Eu não quero chegar e simplesmente passar para vocês, né, lá, uma fórmula ou um método de resolver. Claro que a gente vai chegar nesse ponto, né, um método prático para resolver. Você não vai precisar desenhar, que é o que eu estou fazendo aqui,
todas as vezes para você resolver uma conta simples de porcentagem. Mas, mais uma vez, repito, é a nossa ideia de um nivelamento. Então, se a gente entender o que é aquele processo que a gente está fazendo quando a gente utiliza um recurso prático de resolução, né, um dispositivo prático de resolução, se a gente entender o que é aquilo, a gente consegue resolver vários outros ou todos os outros problemas a respeito daquele assunto, tá bom? Então, olha só, se eu quero calcular 30% de 400, entenda que 400 é 4 conjuntos de 100, né? Isso é fácil e simples de compreender. 100, 200, 300, 400. Então, 30%, aquilo que eu falei lá no início, ó, significa dizer que a cada 100 eu tenho 30. 30% é 30 a cada porção de 100. 30% é 30 a cada porção de 100. Então, toda porcentagem é uma comparação com uma porção de 100. Certo? Então, 400 dividido em 4 partes quer dizer que do primeiro 100 eu tenho 30, do segundo 100 eu tenho 30, do terceiro 100 eu tenho 30, do quarto 100 eu também tenho 30. Logo, quanto que é 30% de 400? Vai ser a soma desses 30, que são a comparação com as porções de 100. 30 mais 30, 60. 30 mais 30, 60. Mais 30, 90. Mais 30, 120. Ok? Portanto, 30% de 400 é igual a 120 reais, né? Já que nós estamos falando de um contexto monetário, então, 120 reais. Ok? Fica claro para vocês essa noção inicial de porcentagem. Correto? Espero que consiga ficar claro para vocês essa ideia, essa noção inicial de porcentagem. Ok? Então, assim, aí você pergunta, né? Então toda vez que eu for calcular uma porcentagem, eu vou precisar desenhar dessa maneira, né? O negócio para que eu resolva uma porcentagem? Não, óbvio que não. O que eu fiz aqui é para que você entenda o que você está fazendo quando você faz aquela continha lá, que certamente você já viu no ensino fundamental e no ensino médio, tá? Como é que eu resolvo isso aqui de maneira prática, né? Uma continha direta de maneira prática. Aí nós temos algumas maneiras. Uns podem ter visto por uma regra de 3, outros devem ter visto por um produto, né? Uma multiplicação, algo que é mais prático para muitos dos casos. A regra de 3 ela é uma regra mais geral para resolver o problema de porcentagem. Resolve basicamente todos. Uma multiplicação de porcentagem ela é mais prática para problemas mais simples, que é o que nós vamos ver aqui. A exemplo desse mesmo, só para meio de comparação, como que eu faria isso por um dispositivo prático, né? Calcular 30% de 400. Ora, acredito que todo mundo já tenha pelo menos visto, mesmo que não tenha compreendido totalmente, mas como que eu calculo essa porcentagem como um dispositivo prático, né? Resolvendo de maneira prática. 30% de 400. Entenda que 30%, como está dito nessa definiçãozinha aqui, 30% ele pode ser representado como forma de fração, né? Forma de fração centesimal, perdão, quase não sai, com denominador igual a 100. Então, 30% é a mesma coisa que 30 sobre 100. Certo? Então, toda porcentagem pode ser representada como uma fração de denominador 100. 8% pode ser representado como 8 sobre 100. 75% ser representado como 75 sobre 100. Tudo bem? Então, de maneira muito prática, posso resolver isso aqui 30% de 400 fazendo uma simples multiplicação de fração por um número inteiro. 30% é 30 sobre 100 vezes 400. Certo? Eu tenho 0 em cima, 0 embaixo aqui. Posso cortar, né? Vocês sabem bem disso. 3 vezes, aí uma multiplicação de fração é o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo, a gente viu, inclusive, isso, né? Operações de fração na aula anterior. Então, de cima, numerador por numerador, ó, 3 vezes 400. 1.200. Sobre 10 vezes, qual é o numerador aqui embaixo? Se aqui não tem um numerador explícito, um denominador explícito, né? Ó, denominador por denominador, a gente sabe que é 1, né? Sempre que não aparece, né? Que não está ali de forma explícita, a gente sabe que é 1. Então, 10 vezes 1, 10. Aí tem um 0 embaixo, 0 em cima, posso cortar. 120 dividido por 1 é igual
a 120. Tranquilo, gente? Então aí é uma resolução de uma porcentagem bem simples por um dispositivo prático. Claro que tem gente, pessoal, que desenvolve essa habilidade do cálculo de porcentagem de N outras maneiras, né? Se você pegar aí, tem gente do comércio que eles fazem cálculo de porcentagem muito rápido. E aí depois, na prática, aqui eu vou até mostrar para vocês por que eles fazem tão rápido, como que desenvolve essa habilidade para fazer determinados cálculos de porcentagem tão rápido. Mas caso você não desenvolva essa habilidade, né, não é uma obrigação que você desenvolva essa habilidade, principalmente dependendo da área que você atue, pelo menos essa aplicação desses dispositivos práticos de resolução é bacana que você tem, né? Tendo em vista tanto no seu desempenho acadêmico, dentro das disciplinas que são exigidas, como posteriormente na realização de um concurso público ou coisa do tipo, tá certo? Uma prova de seleção, coisa do tipo, que é um conteúdo básico que sempre está presente nesses cenários, ok? Vamos agora para alguns exemplos práticos. Pois bem, já aqui no nosso exemplo prático, né? Eu coloquei um exemplo também simples, até para mim mostrar para vocês o que eu acabei de falar. Que tem gente, e alguns de vocês talvez conheçam, se você mostrasse isso aqui para determinadas pessoas, independente, às vezes não significa dizer que é alguém que tem vasta habilidade na área de exatas e tal, mas como eu disse, muita gente do comércio que lidar ali com determinados cálculos financeiros diariamente, resolvesse um problema desse de maneira muito rápida. Eu vou lhe explicar o porquê desse contexto, tá bom? Então vamos lá. O que diz aqui o nosso exemplo prático? Está dizendo o seguinte: em uma turma de 40 alunos, 25 são homens. Quantos são mulheres? Pessoal, é o seguinte, ó. Uma porcentagem, vou fazer aqui um círculo. Uma porcentagem, o 100, a porção de 100, sempre representa a sua totalidade, correto? Sempre representa o todo. Então é como se isso aqui tudo, né, essa circunferência toda, que eu vou preencher aqui de uma cor, vou ver se eu consigo preencher aqui de uma determinada cor. Não, deixa eu pintar. É como se isso aqui tudo isso aqui tudo fosse o 100, fosse a totalidade, fosse os 40 alunos. E quem é a totalidade do meu problema aqui? 40 alunos. É como se aqui tudo fosse os 40, certo? O 100 representa o todo, representa os 40. Só que olha só que interessante. Pergunto a vocês, e eu fico aqui por telepatia ouvindo a resposta, tá? 25% ele representa uma parte do 100. Olha só, se eu pegar esse 100 e cortar ao meio, achei que estava vindo a setinha. Pronto, aqui. Para acrescentar este recurso aqui. Se eu pegar o 100 e cortá-lo ao meio, certo? Significa o quê? Que cada parte dessa circunferência vai valer quanto? Cada parte da circunferência, né? Se toda a circunferência seria 100, então cada parte valeria 50, correto? E se eu pegasse essa circunferência aí, partisse ela novamente ao meio, agora na vertical, eu pegaria esse 100 e eu estaria dividindo ele em 4 partes. Concorda comigo? Estaria dividindo ele em 4 partes. Ora, 100 dividido em 4 partes, cada parte dessa vai valer quanto? 25. 25%, né? O 100 dividido em 4 partes, cada parte vai valer 25%. Então, gente, olha que interessante. Significa dizer que 25% vai sempre corresponder a 1/4 do total. A 1/4 da sua totalidade. Logo, 25% de 40 vai ser 1/4 de 40. E pergunto a vocês, quanto que é 1/4? Lembra que 1/4 é 1/4. De 40, quanto que é 1/4
de 40. A escrita, minha letra, ela já não é das melhores na lousa, tradicionalmente. Então, aqui ainda dá uma complicadinha a mais. Eu vou escrever em letra de forma para ficar melhor a visualização. Então, 1/4 de 40. Olha, como que eu calculo uma fração de um número inteiro? Quanto que é 1/4 de 40? É só fazer a multiplicação, né? 1 vezes 40 é 40. 4 vezes 1, que tem aqui embaixo, é 4. 40 dividido por 4 dá 10. Então, 1/4, uma quarta parte de 40 é 10. Logo, em uma turma de 40 alunos, 25% são homens. Quantos são mulheres? O que ele está dizendo? Se 25% são homens, 25 é 1/4. Então, 1/4 dos 40 alunos são homens. Então, temos 10 alunos homens. 10 alunos homens. Logo, 30 mulheres. Certo? Então, 30 serão mulheres. Eu quis fazer dessa maneira para vocês entenderem. Então, assim, gente, só para fins didáticos, 25% de qualquer coisa, e principalmente quando eu disse para vocês que esse pessoal, que às vezes demonstram habilidades, são habilidades para determinadas porcentagens. E que porcentagens são essas? Aquelas porcentagens que são divisíveis por 100, entendeu? São divisores de 100, vamos deixar assim mais explícito. Então, tipo, 25%, que é divisível por 100, né? 100 dividido por 25 é 4. Então, 25% de qualquer coisa vai ser sempre você pegar aquela coisa e dividir por 4. Então, se eu perguntar a vocês, quanto que é 25% de 132? Quanto que é 25% de 132? Que é a mesma coisa que você pegar o 132 e dividir por 4, certo? O 132 e dividir por 4. Que vai dar o quê? Vai dar 33. Ok? Vai dar 33. Tá digitando aqui. Tranquilo? Compreendido sobre isso? Então, por exemplo, o 10%. Por que o 10% ele é tão simples também? 10% ele é o 10 ele é um divisor do 100, concorda? Então, se eu pegar o 100 e dividir por 10, vai dar quanto? 100 dividido por 10 dá 10. Não é isso? 100 dividido por 10 vai dar 10. Deixa eu aparecer aqui no cantinho. Porque às vezes eu fico falando, olhando para a câmera, e tem hora que eu tiro aqui para ganhar espaço na lousa. 100 dividido por 10 dá 10. Então, eu calcular 10% de qualquer coisa é a mesma coisa que eu dividir por 10. Então, assim, ó, se eu quero calcular, por exemplo, 10% de 180. Isso é a mesma coisa que 180 dividido por 10. 180 dividido por 10 dá 18. Tranquilo? Claro, gente, claro que quem não gostar deste método, né, quem preferir de outra maneira, você vai lá e faz a continha, né, comando figurino. Vamos lá para o nosso problema inicial. Calcular 25% de 40, né? Então, seria 25 sobre 100 vezes 40. E terá muitos cálculos que às vezes é mais prático até ser dessa maneira mesmo, certo? Ó, como isso aqui é uma multiplicação, eu tenho um zero aqui em cima e zero aqui embaixo, eu posso fazer esse cancelamento, né? Cortar, o famoso cortar. Porque é uma multiplicação de dois termos, tá? Se fosse uma soma de dois termos, tipo 25 sobre 100 mais 40, não poderia fazer esse cancelamento. Mas como é uma multiplicação, a gente pode fazer isso. Então, 25 vezes 4 dá 100, sobre 10 vezes 1, 10. 100 dividido por 10 dá 10. Pegar a nossa mesma conclusão aqui de cima, né? Ó, que tínhamos feito inicialmente. Tudo bem, gente? Compreendido até aí? Vamos para um próximo exemplo prático. Pronto. Dando continuidade aqui a outro exemplo prático nosso. Vamos lá. O que diz aqui o nosso exemplo? A frequência mínima exigida para aprovação, né, no nosso curso, por exemplo, é de 75%. Frequência. Se o curso teve 40 aulas, o aluno deve ter comparecido a pelo menos. Só essas questões termina aqui com 2 pontos, porque teria as alternativas, uma listazinha que eu fiz aqui, que tinha as alternativas, mas para fins didáticos aqui, de uma resolução comentada com vocês, não há necessidade das alternativas, certo? As alternativas estarão
nos questionários que eu estarei disponibilizando em cada módulo. Já tem disponível o questionário do módulo 1, certo? Que foi sobre a parte de fração. Já está disponível para vocês, certo? Então, peço que vocês possam assistir a aula lá do módulo 1, fazer a resolução do questionário, para que a gente possa tendo ideia, né, do desenvolvimento, do quanto a gente vai conseguindo fixar de conteúdo, tá? Eu vou estar posteriormente também disponibilizando umas tarefinhas lá na nossa plataforma, mas vou mantendo vocês informados, tá bom? Pois bem, seguimos aqui. A frequência mínima exigida para aprovação é de 75%. Se o curso teve 40 aulas, o aluno deve ter comparecido a pelo menos... Ora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular 75% de 40, né? E de que maneira eu calculo? Como eu já falei, tem N possibilidades de você fazer este cálculo. Vamos aqui pelos dispositivos que a gente já acabou de calcular, né? Se eu quero calcular 75% de 40, então multiplico, né? 75% é a mesma coisa que 75 sobre 100 vezes 40. Quiló, tem zero embaixo, zero em cima, posso cancelar. 75 vezes 4, ou 4 vezes 75, a mesma coisa. Fácil, né? Calcular 4 vezes 75. 75 mais 75, 150. 2 vezes 75 é 150. Então, 4 vezes 75 dá 300, né? 300. Sobre 10 vezes 1, 10. Então, eu posso cancelar 0 embaixo, 0 em cima. 30 dividido por 1 é 30. Portanto, se o curso tem 40 aulas, o aluno deve ter comparecido a pelo menos 30 aulas para que ele possa ter aprovação, certo? Ele deve ter comparecido a pelo menos 30 aulas para que ele possa ter a sua aprovação. Ok? Fica claro para vocês, pessoal? Porque eu ia escrever o aula e não sai. Pelo menos 30 aulas. Belezinha? Vamos aumentar um pouco o nível aqui dos nossos exemplos práticos. Tudo bem? Vamos aumentar aqui o nível. Então, pessoal, aqui é um outro exemplo prático. Como falei, né, já elevando um pouco o nível aqui para a gente, obviamente, né? A trilha ela deve ser mais ou menos essa. A gente sempre começa com algo mais simples de se compreender, com algo mais simples de se entender, e posteriormente vamos variando entre outros níveis, tá certo? Portanto, vamos aqui ao nosso exemplo. Um medicamento teve seu preço reduzido de R$ 60 para R$ 48. Qual foi o percentual de desconto? Perceba que nos nossos problemas anteriores, nós tínhamos... a gente queria saber uma quantidade, né, um valor a partir de uma porcentagem. Agora, nós temos que descobrir a porcentagem a partir de um valor. Ok? Então, olha só, um medicamento teve seu preço reduzido de 60 para R$ 48. Qual foi o percentual de desconto? Primeira pergunta, qual o valor total de desconto? Quanto foi descontado em real? Destravando aqui, quase que não sai o R. Quanto foi descontado totalmente em real? Qual foi o valor total descontado? Pergunto vocês. Qual foi o desconto, né? Ora, o desconto foi de R$ 60 menos 48. O desconto foi de R$ 12. Beleza? Mas não é essa a pergunta. A pergunta é qual foi o percentual de desconto. Portanto, eu preciso converter esse R$ 12, que é o desconto em valor absoluto, né? R$ 12 é um valor absoluto, para um valor relativo. Porcentagem sempre valor relativo, certo? É para vocês entendam isso. Valor absoluto é sempre esse valor em número inteiro, ou é um valor monetário, ou é um volume, né? Enfim, ou comprimento, ou medida. O valor relativo sempre vai relacionar a porcentagem. Então, quanto que é esse R$ 12 em valor relativo, em percentual? Aí aqui onde eu falei sobre a questão da regrinha de 3. Pode ser que muita gente já tenha visto isso, e talvez aqui para nós seja o caminho
mais simples de se compreender nesse primeiro momento, fazendo isso por uma regrinha de 3. Olha, vocês entendem que é o que eu falei lá a princípio. O 60, que é o valor cheio, ele sempre vai corresponder à totalidade. E quem é a totalidade? Quem é o total? O total, quando eu me refiro à porcentagem, ele sempre corresponde a quem? A 100%. Concorda comigo? O 60, ele corresponde a 100%. Portanto, eu monto dessa maneira, ó. Valor monetário, R$60 corresponde a porcentagem de 100%. Certo? Porque entenda que agora eu estou querendo converter um valor absoluto, que é o R$12, em porcentagem. Que é para me saber qual foi a porcentagem de desconto. Eu sei que em reais o desconto foi de R$12. Mas como que eu converto isso em porcentagem? Ora, então R$12 vai corresponder a X. Aí, uma regrinha de 3, né? Multiplico meios pelos extremos. Né? Ó, 60 vezes x vai dar 60x. 12 vezes 100. As multiplicações por 100, gente, para ser bem rápido, né? Prático, precisa de praticidade. 12 vezes 100, multiplicar por qualquer coisa na base 10, ou seja, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 e por aí vai. Eu ponho o valor, no caso aqui o 12, e acrescento a quantidade de zeros que tem lá. Se é 100, 2 zeros. Se eu estivesse multiplicando 12 pelo 1000, acrescentaria 3 zeros, e por aí vai. Portanto, 12 vezes 100 dá 1.200, que é o 12 acrescido de 2 zeros. Logo, resolvo essa pequena equaçãozinha, né? 60x igual a 1.200, então é igual a mesma coisa, x é igual a 1.200. Esse 60 está multiplicando o x, ele passa dividindo, né? Então, ó, cancelo 0 em cima com 0 embaixo. 120 dividido por 6 vai dar 20. 20 o quê? Perceba que esse x que eu estou procurando, ele está onde, gente? Ele está na coluna porcentagem. Concorda comigo? Ó? Ele está aqui na coluna porcentagem. Logo, esse 20 vai corresponder a 20%. Portanto, o desconto de R$20, portanto, o desconto de R$20 é a mesma coisa que um desconto de 20%. Tranquilo, minha gente? Fica resolvido e prático. Agora que eu percebi aqui que a câmera ficou na frente da resolução, mas estou tirando aqui para vocês verem, tá? Por isso que muitas das vezes eu prefiro tirar logo. Entenda que eu fico alternando entre telas, a escrita e a que eu olho a câmera. Então, quando eu estou escrevendo, não consigo ver se a câmera está na frente ou não. Mas tirei aí agora para que vocês consigam observar o cálculo que eu fiz. Tá bom? Fica compreendido? Seguiremos em frente.